Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Nós temos hoje uma enorme necessidade em estabelecer uma rotina que quase sempre é desesperadora por resultado, gerando uma pergunta, né? Por que nós precisamos de reflexão? A arte é fantástica para nos ajudar a entrar em qualquer território áspero, qualquer uma das artes. Um acaso feliz, eu me lembrei que Cecília Meirelles é chamada por todos os críticos e todos os acadêmicos que falam sobre ela de a poetisa da morte. Aí foi fácil, que ela foi evoluindo a sua fala, o seu pensamento e o seu conceito de morte com muita delicadeza ao longo da sua obra poética. Primeiro com muito medo, mas principalmente de negação da vida. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, e não sei se fico ou passo. E aqui ela nos deixa uma fala, uma verdade dela. A morte é o objetivo, na verdade. A morte é para onde caminhamos. A morte é onde nos realizamos. Não é mais o que nos apavora, mas quase é o que desejamos, para que a sabedoria, então, possa ter espaço. Daquela figura que a gente faz da morte, aquela velha, esquálida, macabra, com a foice na mão. Eu vou chamar vocês para uma reflexão. Eu espero deixá-los bastante angustiados. Qual é a segurança que nós temos? Nenhuma. Que segurança é essa que nós moramos numa bola redonda que gira 1.666,666 km por hora, num espaço, numa roda elíptica, a gente não sabe onde vai parar e aí a gente busca segurança. Isso não existe. Então a definição de morte vai depender da cultura na qual nós estaremos inseridos. Por outro lado, a gente sabe que nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte. Nós não damos conta de ficar olhando muito tempo para o sol e nem damos conta de ficar muito tempo olhando para a morte. Primeiro a gente percebe o quê? A morte do outro, para depois eu conceber a minha morte. As duas formas de conceber a morte, a primeira é: você está morto. Eu perco uma possibilidade relacional. Não tem mais como eu relacionar com o outro. E a segunda maneira de perceber a morte é o quê? Eu morrerei. Porque isso mostra o quê? Que eu sou único, que eu sou singular. E com certeza a minha morte ocorrerá num futuro e que ela tem muitas causas e que eu não escaparei de uma delas e eu não sei qual é a causa. Existir é ser um ser de possibilidade. E quando eu morro, quer dizer, nessa perspectiva do não existir, do não ser, do aniquilamento, isso é muito realmente pesado para nós. Que não dá nem para a gente conjugar, na primeira pessoa, eu morri. Mas a gente tem 3 tipos de medo. O primeiro medo é: o que vem depois da morte? O desconhecido, o céu, o inferno, o que vem? A gente não sabe. O segundo é o evento morrer. A dor, o sofrimento, como é que vai ser minha morte? Todo mundo reza para morrer dormindo, para quando acordar morto, E o terceiro é esse deixar de ser, que é o medo básico mesmo, que é deixar de existir, é ser extinto. Então o medo que gera cuidado, ele é bom. Agora, o medo que paralisa, ele não é bom. Ah não, eu não vou viajar porque não ando de avião, porque o avião pode cair, eu não vou ali porque pode acontecer um acidente, ou seja, eu vou restringindo a minha vida. Eu perco essas possibilidades relacionais e, claro, afetivas. Porque o velório é um momento dessa reflexão. Porque o morto, o que é que o morto? O morto é o não absoluto, ele é o não, ele pergunta, a gente pergunta e não responde. Mas ao olhar para o morto, ele me fala: você também morrerá. Quer dizer, ele me lembra da minha morte. E isso é bom, porque eu passo a dar também um sentido maior à minha vida. Querer esquecer e apagar é matar a quem se perdeu. Se é tão
importante buscar um significado para a vida, qual o significado que a gente deve buscar também para a morte, já que são polos do mesmo caminho, né? Qualquer situação é suportável se eu puder encontrar um sentido para esse obstáculo que eu estou enfrentando. E esse sentido vai ser desenhado muito pelos meus próprios valores, pelos valores da cultura onde eu estou inserida. Não deve ser à toa que a humanidade enfrenta, ao mesmo tempo em que os valores são extremamente questionados, a humanidade vagueia meio perdida, meio sem rumo, meio sem objetivo. O grande sentido da vida, para mim, é a morte. O grande significador da vida, para mim, é eu saber que ela não é eterna. A preciosidade de um fim de tarde, dessa luz, vocês estão olhando? Dessa luz que está no topo das árvores, desse alaranjado que cobre a terra nessa hora, eu não prestaria atenção se ele fosse eterno. Mas como eu sei, gostando ou não, de maneira absolutamente presente, que eu não sei quando eu vou deixar de ver essa cor é fantástica, ela é única. Esses dias, num velório, né, de um pai de um médico lá em Belo Horizonte, com 90 e poucos anos, o pai dele faleceu, o outro foi cumprimentar, quer dizer, velório é uma coisa estranha, né, gente? Então, o que aconteceu? Ele perguntou, o médico perguntou para o colega, né, seu pai morreu de doença grave? Não, morte natural. Ufa, ainda bem, né? Como se fizesse diferença.